Olá pessoal, vamos para mais um capítulo, né? Para mais um resumo, mais um aprendizado aí e vamos partilhar aí com o grupo, né? Bom, esse capítulo aí tá bem óbvio. O Marçal ele deixa muito claro, mas dá para extrair alguns códigos talvez aí que eles estejam escondidinho aí, né? E esse é o nosso papel, tá? É confrontar o autor, né? E quando eu falo confrontar o autor ele tem um ponto de vista e o leitor tem outro ponto de vista, né? Então esse é o grande lance, tá bom? Então a gente vai confrontar um pouquinho aí, principalmente nesse capítulo eu acho que é um confronto, sim, né? Algum assim, diria assim, há controvérsias, mas o aprendizado tá valendo a pena, tá? Então, capítulo 9, ganhe dinheiro na compra. Bom, vou pegar aqui as minhas anotações e aí o Marçal ele já faz uma afirmação, tá? Lembrando aí, né, quem não é do grupo, quem tá vendo esse vídeo de repente no YouTube e tal, a gente está fazendo um resumo do livro Os Códigos do Milhão. Então, por isso que a gente repete aí o nome do autor do livro, tá? É Pablo Marçal. E Pablo Marçal, então, ele reforça o seguinte aqui, ó. Você precisa aprender que dinheiro se ganha na compra e não na venda. Essa é até uma afirmação que ele faz. Bom, e até aí é óbvio, né? Tá tudo bem. Por que eu falo que é óbvio? Hoje, eu acho que a maioria das pessoas hoje, ela deixa de ir no mercadinho do bairro, ela deixa de ir nos supermercados tradicionais e ela passou a comprar em atacadista. Por que ela compra em atacadista? Porque ela ganha na compra. É lógico que ela tem uma quantidade a mais, compra no atacado, mas o custo é menor, né? Os mercados tradicionais, por exemplo, eles já têm um custinho um pouco mais elevado, tal, isso, aquilo, né? E, então muita gente que se preocupa em ganhar dinheiro na compra, ele já vai pro atacadista. Então, assim, é um negócio óbvio que o Marçal tá falando aí. Uma outra situação, por exemplo, você vai comprar um veículo numa concessionária, se você for tirar um veículo zero de uma concessionária, o valor é lá em cima. Mas se você tirar esse veículo, talvez até numa própria concessionária ou numa revendedora, num estacionamento, com 2 anos de uso, tá? Ou às vezes até 1 ano de uso. 1 ano de uso o veículo tá novo, dependendo de quem utiliza, tal, né? Mas o veículo tá em excelentes condições. Você já tem aí, você ganha na compra aí, provavelmente, acredito eu que uns 10 a 15%, tá? Talvez até mais. Eu não entendo, eu não sou especialista nessa área de compra de veículo. Eu sei que ele já saiu da loja zero, ele já desvaloriza. Só o fato de você tirar ele da concessionária desvalorizou, por exemplo. E se você compra esse veículo, ou mesmo na concessionária, que são veículos usados, ou num estacionamento, e aqui na nossa região a gente fala estacionamento, né, onde vende veículos também de terceiros, provavelmente você vai ter assim um bom valor aí agregado na compra. Assim como eu, comprador, deixo de ir numa concessionária e pego um veículo seminovo, num estacionamento, por exemplo, eu ganho na compra, o vendedor ou o proprietário também, quando ele compra de alguém, ele joga esse valor lá embaixo, o que é natural, né? Para ele depois vender um pouquinho a mais, para ele também ganhar, né? Aí ele ganha na venda, olha só, né? Então, mas ele ganha na compra, que ele comprou lá. Por exemplo, eu estou insatisfeito. Eu tenho um amigo que ele tinha, acho que uma Cherokee, tá? E ele ficou 6 meses com essa Cherokee. E aí tal, não sei o que, né? E ele não gostou do carro. E o poder aquisitivo tranquilo, entendeu, né? O pai tinha um baita de um poder aquisitivo e tava tudo bem. Ficou 6 meses. Aí ele falou assim, não, eu não quero esse carro mais, eu quero vender. Sabe quando a pessoa lá não quer mais aquilo, né? Sei lá, tá insatisfeita, alguma coisa aconteceu ali que ele estava insatisfeito.
E eu sei que ele falou assim, olha, eu perdi 20 mil reais na venda desse carro, mas eu não faço conta porque para mim já não era mais prazeroso, né? E quem comprou dele, comprou e vendeu talvez até um pouquinho a mais. Então, perdeu na venda, não estava satisfeito, tá tudo bem. O estacionamento que comprou o carro pegou bem abaixo do valor e depois vendeu bem acima. E ele ganhou nos dois momentos, ele ganhou na compra e ganhou na venda. Por isso que eu falo que esse capítulo há controvérsias aí, né? Porque existem os dois lados, duas situações, tá? De acordo com o livro, eu diria o seguinte. E aí, e você? Você tá ganhando dinheiro na compra? Ou tá economizando? Porque são duas coisas muito diferentes. Vamos lá, se eu vou no atacadão fazer a minha compra, eu estou mais economizando do que ganhando na compra. Por quê? Eu ganho na compra, mas aquele ganho na minha compra não muda a minha realidade financeira. É nesse ponto que eu quero chegar. Então, se o Paulo pega, ele vai lá no atacadista e fala, não, vou lá que é mais barato, tal, isso, aquilo. Tá bom, eu economizei, vamos dizer assim, fui lá no atacadista, comprei mais barato, tal, não sei o quê. Vamos dizer que numa compra aí de R$1.000, eu economizei R$150. Eu ganhei na compra? Ganhei R$150 na compra. Mudou a minha vida financeira? Não. Né? Então, aí eu já interpreto como uma economia e não como ganhar. Porque vamos lá, esse da Cherokee, esse sim ganhou na compra. 20 mil reais abaixo do valor do mercado. Ele pegou esse carro. Porque o cara já não queria mais, tá? Então para ele tanto faz o valor. E é comum isso quando acontece. Quer ver em que momento acontece isso? Quem teve empresa, vamos dizer assim, e a empresa quebra. Daí eu falo porque eu já tive e eu tive que vender. Eu tenho um torno, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Eu tinha um torno no valor de 250 mil reais. Era um torno, para quem conhece torno, era um torno home, tá? Barramento de 6,5 metros de barramento e de diâmetro de usinagem útil, tá? Eu tinha ali 1,5 metro de usinagem, de raio de usinagem útil. Então era um torno gigante. E o valor dele é 250 mil reais quando eu tinha oficina. Aí quando eu quebrei, para me ver livre da pressão dos bancos, eu vendi por 130 mil reais. Foi o que me ofereceram. 130 mil reais eu fico com o torno, Paulo. Eu tinha que pagar o banco, tal, isso aqui. Ele falou, tá feito, vai. Então, esse cara ganhou na compra. Ele comprou um equipamento pela metade do preço. Ele ganhou significativamente na compra. Não é uma economia. Ele comprou um bem e ganhou 50% ainda, né? Ou até um pouquinho mais, tá? Então, tem esses dois paralelos. E aí a gente precisa tomar cuidado com os nossos pensamentos, porque eu diria assim, esse capítulo nos induz a ter pensamento de pobre. Alguém já pensou isso? Que a gente, de repente, começa a ter pensamento de pobre. É um troço de doido, tá? Depois, lógico, falem aí, critiquem, discordem, né? E assim, a ideia é discutir, a ideia é levantar todos os pontos, os prós e os contras do livro aí, né? Porque se a gente ficar muito na base só da economia, aí é pensamento de pobre. Você não ganha na compra, mas você está economizando. É um valor, 10 centavos a mais no seu bolso, é um valor? Muda a sua realidade? É isso que eu quero saber. Não muda. Você entende? Você vai falar assim, eu tô feliz, eu ganhei. Lógico, eu tô feliz também, ganhei 10 centavos a mais. Mas é só uma economia. E aí, de repente, a gente começa assim, a ter aquele pensamento de pobre e tal. Quer outra coisa também? Que às vezes que o pensamento de pobre nos induz. Você vai lá, você vê um produto, qualquer coisa que você vê, vamos generalizar aí, qualquer produto que você vê.
Aí você pesquisa, você vai numa loja, vai em outra, aí você fala assim para você mesmo: eu vou esperar baixar o preço, tá? Não vai rolar porque não vai baixar, né? Não vai baixar. Por isso que eu falo, a gente precisa tomar cuidado se nós estamos lendo o livro Os Códigos de 1 Milhão com o intuito de prosperar, de buscar uma forma mais assim de a gente conquistar o nosso primeiro milhão. A gente não pode ter esse pensamento de pobre. Eu vou esperar para baixar o valor para me comprar. E a tendência sempre foi subir. Até hoje eu nunca vi baixar, tá? Honestamente, eu nunca vi baixar nada. Quer ver outro pensamento de pobre, né? Que o Paulo tinha, você entendeu, né? E tinha não, tenho. Vamos ser honesto aqui, o Paulo tem ainda, porque eu tô nesse período de transição, tal, entendeu, né? E o Marçal, ele fala, né? A pobreza, ela tá enraizada na gente. E é difícil. A pobreza e a escassez, principalmente a escassez, ele fala, né? E ele fala assim, que a escassez, ela não tem cura. Pablo Marçal, ele deixa bem claro, assim, que escassez, ela não tem cura, ela tem tratamento, é diferente. E às vezes, dentro dessas situações aqui, a gente começa a ter um pouco de pensamento de pobre, mais a escassez. Eu vou esperar baixar para comprar. Né? E não vai baixar, tá? Lamento informar os pobres de plantão aqui. Aliás, falando em pobre, né? Para nós, pobres aqui, vou me incluir agora, tá? A gente está no nosso melhor momento da vida para começar assim, falar assim, tá, eu vou conquistar o meu primeiro milhão. Por quê? É estando pobre que você vai querer ficar rico, porque o rico, ele já tá assim, né? Ele já evoluiu, ele já desbloqueou, então ele já sabe o que fazer. Nós, pelo menos, eu vou falar nós, tá? Nós ainda a gente tá assim, né? Buscando, tal, aquela coisa assim, né? Porque eu vou falar uma coisa para vocês agora. Você acha que tem rico assistindo esse resumo que o Paulo tá fazendo? Então, se não tem rico vendo esse resumo, quem tá vendo, o que que é? Entendeu? É pobre, não tem como, tá? Porque o rico, ele já tá rico, né? E o pobre quer ficar rico, aí show, é o pobre que tá vendo, é o pobre que tá nesse período de transição de riqueza, que vai caminhar para riqueza. E ninguém vai impedir você, a não ser você mesmo. Se você se conformar, falar assim, tá bom, vai. Essa vidinha que eu tô tá ótima. Então, manda bala, tá? Mas aí eu tenho certeza que é só pobre que tá vendo esse vídeo aqui, ou só pobre que tá lendo os códigos do milhão também, entendeu? Né? Vamos dizer assim. Porque o rico, ele já tá em outra leitura, ele já tá como multiplicar os meus bens, como multiplicar isso aí. Nós não chegamos nesse patamar, mas nós vamos chegar lá, eu vou chegar lá também, começar a fazer um resumo, provavelmente de um livro, né? Como multiplicar os seus milhões, né? E pensamento positivo. Tá, vamos pro próximo tópico aqui, né? E aí cada vez que eu leio assim, e às vezes eu leio 4, 5 vezes o mesmo capítulo para me extrair o máximo de código dele, aí eu começo a achar controvérsias. Nesse capítulo achei muito, gente, né? Mas bora lá então. Bom, redução de custos só é válida se você conseguir outros fornecedores com a mesma qualidade, né? Então, às vezes a gente busca, fala assim, maneiras. Pablo Marçal, ele explica, vamos lá agora, vai. Vou pegar esse próximo tópico. Marçal, ele fala assim, existem maneiras de você ganhar dinheiro. Existem maneiras. E uma das maneiras, por exemplo, é a redução de custo. Agora, uma redução de custo, vamos lá, o que é uma redução de custo? É você comprar o mesmo bem com as mesmas características, com
todos os, vamos dizer assim, vou falar todos os benefícios que ele tenha, tá? Em outro fornecedor. Que você vai numa loja, vamos falar que você vai comprar uma geladeira, vai. E aí você tem aquela geladeira que é assim, é top de linha, ela tem tudo e mais um pouco. E aí a outra loja tem a mesma geladeira. Então você chegou numa loja, é um valor. Você chegou na outra, né, talvez até um valor, mas você fala assim, mas eu encontrei na tal loja, tal, você melhora. Isso é redução de custo. É comprar as mesmas coisas com um valor menor. Tá fazendo diferença na sua vida? Você ganhou, assim, vamos dizer assim, alguma coisa? Ganhou. Você ganhou na compra, mas não mudou a sua vida também. Então a gente tem que estar muito ciente dessa questão de quando ganhar-se na compra muda a sua vida. A não ser que você fala assim, eu vou durante 30 anos, eu vou fazer compra e toda a minha compra eu vou economizar, por exemplo, R$250. Tá? Em 30 anos, se você vai fazer uma aplicação financeira, seja no Tesouro Direto, né? Seja qualquer investimento, vou começar a comprar, né, títulos ao portador, vou começar a comprar ações, você vai investir esses R$250 durante 30 anos. Tá? Aí você vai acompanhar a inflação também, fala assim, não, eu vou economizar, eu vou ganhar na compra durante 30 anos e durante 30 anos eu vou investir esse dinheiro que eu ganhei na compra. Aí faz diferença na sua vida. Mas, olha o detalhe, o tempo que você tem que... E aí você consegue até seu primeiro milhão, tá? Se durante 30 anos você investir R$250 e bem investido também, tá? Porque se fazer alguns investimentos aí, vamos dizer assim, de forma errada, que nem poupança. Poupança esquece que tem mês que poupança ela dá menos que inflação. Aí o Marçal, vamos lá. O Marçal ele afirma em determinada parte do livro e fala assim: não faz sentido você não saber como ganhar dinheiro. E realmente não faz, né? Agora, tem dois poréns aí, por isso que eu falo que esse capítulo é cheio de controvérsias, assim, na minha interpretação, na minha visão, né? Parece fácil quando ele fala assim, puxa vida, ô Raul, não faz sentido você não saber como ganhar dinheiro. Como o livro falando com o Raul aí. Né? Ou falando com a Binha, pô, Binha, não faz sentido você não saber como ganhar dinheiro. O grande detalhe, gente, né, dessa fala, né, que tem assim, eu até anotei aqui: trabalhando não se ganha dinheiro. E o Marçal, ele tá cansado de falar, só que ele não fala do jeito que eu vou estar explicando aqui, né? Porque trabalhando você ganha salário. E salário é uma convenção estabelecida e é sempre aquilo, e isso não vai te conduzir para uma vida milionária ou para o seu primeiro milhão, né? Então, trabalhando se ganha salário, não se ganha dinheiro. Eu entendo que só tem duas maneiras de você ganhar dinheiro, tá? Aí depois podem discordar à vontade, né? Primeira maneira é vendendo alguma coisa, ser vendedor, aí você ganha dinheiro. Seja vendendo um carro, né? Seja vendendo carros, aliás, seja vendendo perfume, seja vendendo, mas que você tenha uma meta de venda. Fala assim, não, preciso bater a minha meta desse mês e eu vou vender isso, tá? A outra maneira, tá, é prestando serviço. Como assim prestando serviço? Porque prestar serviço, você negocia o valor que você vai receber a hora. Você não está vinculado à convenção, tá? Você vai prestar um serviço, vamos falar de, sei lá, seja qualquer área, tá? Vou falar várias áreas que dá para prestar serviço. Serviço de parte elétrica, instalação residencial, instalação industrial,
serviço de mecânica, serviço de mecânica de auto, serviço de jardinagem. E vamos pegar a jardinagem para a gente assim, entender melhor como é que funciona. Vamos dizer que o Raul ele falou assim, não, agora eu vou abrir um CNPJ para mim e vou fazer jardinagem. Legal. Só que se o Raul ele pegar e falar assim, não, ele ficou o dia inteiro numa chácara lá, fez a jardinagem, deu um trato, ganhou um dinheirinho. Aí daqui a pouco então aquele que ele fez vai falar para outro, ele faz o outro, faz o outro. Só que chega uma hora que o Raul ele já não dá mais conta, entendeu? Então ele já demonstrou o serviço dele, ele já conseguiu fazer assim o cliente e as pessoas começarem a indicarem. Aí tá na hora dele mudar de patamar, tá na hora dele começar a contratar, né? E aí contratar pessoas que fazem o trabalho, ele vai lá, fiscaliza, tal, isso, aquilo, e ele vai contratando, aí você tem uma empresa de prestação de serviço, de mão de obra, e você negocia sua hora homem. Olha, não, eu tenho a minha equipe, tal, nós fazemos isso, aquilo, tal. E aí você ganha. Eu falo porque eu tive empresa de prestação de serviço de automação, e então é um bom negócio. Só que aí você vai ter que crescer e fazer parceria também. Vamos dizer, jardinagem dá pra fazer parceria com quem? Com um paisagista. Legal. Aí o paisagista contrata um paisagista, vem lá, faz um negócio top. Aí o paisagista vê o trabalho da pessoa também, da equipe, já indica para outro. Então, gente, é isso aí, essas duas formas de ganhar dinheiro, tá? Vendendo ou com prestação de serviço. Existem outras formas? Existe e tal, né? Mas tudo é venda. Corretor é venda, né? Seja corretor de carros, corretor de imóveis, corretor disso, daquilo, tudo é venda. E prestação de serviço é você ter uma mão de obra especializada e oferece para fulano, fulano precisa de um jardineiro top lá que faça isso, vai lá. Ou preciso de uma equipe que venha fazer uma instalação elétrica, é mão de obra também, né? Então já é tipo uma terceirização, tá? Mas você tem a sua empresa e você negocia a sua hora homem, aí você ganha dinheiro. Caso contrário, a gente ganha salário, né? Nós ganhamos salários, tá bom? O Marçal ele faz uma pergunta que eu acho assim, ela é bem interessante. Ele fala assim: você entende de negociação? Eu diria assim, se todos nós que está vendo ou está lendo esse livro ou que está vendo esse vídeo também entendêssemos de negociação, nós seguramente a gente não estaria vendo esse vídeo e nem lendo esse livro. Porque os caras que entendem de negociação, eles estão numa outra frequência, outro patamar, outra situação, eles já estão assim, bem além, né? E nós estamos sendo treinados e aprendendo. Então eu falo, Paulo ele não entende de negociação. Paulo tem muito a aprender ainda, né? Vamos lá para mais um tópico aqui. Marçal ele complementa no livro assim: entenda, eu vou transferir dessa forma, tá? Entenda que seu dinheiro vale mais na sua mão do que na mão dos outros. Por que ele fala isso, que seu dinheiro vale mais na sua mão? Porque você determina o valor que você quer pagar. Isso é simples, né? Você fala assim, eu quero comprar o cara quer vender um violão para você. O cara fala assim, não, eu tô pedindo R$500 o meu violão. Você fala, tá, eu não tô precisando de um violão agora, mas é uma boa comprar, tá, né? Eu dou 200 para você. O cara queria 500, ofereceu 200, seu dinheiro vale mais na sua mão, porque você tem o poder de decisão aí, tá? E então, dentro desse contexto. E aí eu vou falar uma coisa agora. Já que o dinheiro vale mais na sua mão do que na mão dos outros, não compre besteira. Simples. Porque tudo é uma questão de prioridade, né? Vamos pensar na prioridade seguinte. A pessoa que... Vamos falar do jovem, né? O jovem ele é muito assim, tal, não sei o que, ele quer impressionar, aquela coisa toda, né? E todo jovem ele já sonha de ter o carrão top, ele não quer começar com o Fusca.
ou não quer começar aí, vamos dizer, com Fiat Uno, com Palio, com Peugeotzinho. Por isso que o jovem ele vai lá, ele financia o carro em 60 meses para impressionar a amiguinha, impressionar isso, a namorada, aquela coisa toda, né? E ele acaba pagando aí 2 até 3 carros. Comprar um carro nesse nível é besteira. Né? Eu compro o mais baratinho, aquele que dá, aquele que é possível, aquele que cabe no orçamento. Começa com um carrinho mais econômico para depois ir escalando, né? Aí se fala em ganhar na compra, tá? Então, o que acontece? E o Marçal fala que no livro ele fala que a gente compra tudo, né? E a gente compra realmente, a gente compra energia elétrica, telefone, água, internet e tantas outras coisas mais, né? Mas são todos custos fixos. Aí não vale a pena. O que não vale a pena, de repente, vou dar um exemplo aqui. Essa economia não muda a nossa realidade, né? Vamos dar um exemplo, por exemplo, fulano, vou economizar no meu banho para mim reduzir a energia elétrica, né? Se eu tomava um banho de 5, 10 minutos, eu vou passar a tomar um banho aí de 2, 3 minutos. Gente, vai pro quartel. No quartel você toma banho de 1 minuto. E 1 minuto você tem que tomar banho, vestir a farda e estar em forma no pátio. Aí sim. Mas fora isso, e falando em quartel, tá aqui, ó. Né? General do Reino, capacete, bora, né? Tocar o terror na terra aí e fazer por merecer. Né, gente? Então, tem certas coisas, por isso que eu falo que esse livro há controvérsias, esse capítulo, pelo amor de Deus, esse capítulo há controvérsias. Nós temos que saber economizar, sim, nós temos que ter bom senso, mas também não se privar das coisas. Não, de repente, virar uma paranoia, eu vou economizar. Essa economia só seria viável se fizesse a diferença na sua vida, mas não vai fazer, né? Economizar na água e tal. Lógico, a gente não vai esbanjar, mas o mínimo de conforto. Agora, as economias, por exemplo, assim, dos grandes empresários, vamos falar o Marçal, vamos dizer que ele vai comprar um avião lá de 30 milhões de reais e ele pagou 19, ou ele economizou 11 milhões de reais, ele ganhou na compra. Então é uma economia sábia, mas nos nossos custos fixos, eu acho que tem que reduzir, dá para reduzir, a gente precisa avaliar aqui certas coisas, por exemplo, uma Netflix. O cara que já não vê televisão mais, ele não vê seriado, é besteira, aí ele tem que cortar realmente, né? Ele fala assim, não, eu vou desligar, né? Eu vou cancelar, melhor dizendo, o meu plano de Netflix. E aí tá tudo bem, né? Show! Então tem muita coisa que você pode cancelar que você não usa, mas os custos fixos diários, na minha opinião, não dá pra gente assim reduzir custo não, ou ganhar, né, vamos dizer, ganhar na compra. É um ganho bobo no meu ponto de vista aí. E para finalizar, gente, vamos lá. Até que enfim, né, estamos finalizando. Eu vou ficar só com uma pergunta do Pablo Marçal aqui, que é a primeira pergunta desse capítulo, que ele fala assim: como está o seu desempenho nas tarefas das aulas anteriores? Do 0 a 10, qual seria a sua nota? Liste 3 estratégias para melhorar sua nota. Então, veja bem, ele nos questiona, né, como a gente está indo nas nossas tarefas. E aí eu já logo pensei naquela atividade de um capítulo, acho que é o 7 ou 8, uma coisa assim, não lembro agora, que era aquela dinâmica do cheque, de preencher o cheque e tal, né? Até que a Binha falou assim, eu fiquei com medo de preencher, de datar, porque eu não tenho certeza. O outro falou assim, o meu preenchi, mas passou do tempo. E assim, cada um lá tem os seus motivos, né? Agora vai lá, o momento coach Paulo Gonçalves aqui, tá? Toda vez que o nosso consciente e o nosso subconsciente começar a se confrontar, né? Que a gente tem aqueles desenhos, tem um lado tem o anjinho, outro lado tem o diabinho, né? Que é o nosso consciente e subconsciente ali trabalhando. E isso tem um nome científico, tá? Eu aprendi em PNL, que é self-talk. Isso aí, né? É você conversando com você mesmo, né? Por exemplo, você fala assim,
eu vou fazer tal coisa, né? Aí vem alguma outra vozinha assim, não vai dar não, tal, né? Não vai que é fria, né? E em PNL a gente aprendeu a fazer o seguinte: quando você falar, não, eu vou, por exemplo, agora, vou dar um exemplo real, eu vou conquistar o meu primeiro milhão, e automaticamente vem alguma coisa na sua cabeça, que é uma voz invisível ali falando, não, você não tem capacidade para isso, você não vai conseguir. Aí na PNL a gente aprendeu a falar assim, cancela, 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 3 vezes, tá? Então toda vez que nós tivermos um pensamento positivo e depois vem uma afirmação negativa, quase do nada, falando assim que você não vai conseguir, que você não pode, você usa esse termo, cancela, 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 tá? E reafirme sim o que você quer, os seus desejos, isso, aquilo. Porque só a gente, ou só você pode parar você, só você pode determinar, falar assim, não, eu não vou fazer o primeiro milhão. Agora, só você pode falar, eu vou fazer, e aí buscar meios para isso, né? Então, é isso, gente, valeu, né? Para quem chegou até aqui, muito obrigado, e bora pra luta, bora continuar aprendendo, falem à vontade, né, das controvérsias aí desse capítulo, eu acho muito bacana isso aí, e a gente vai aprendendo junto. Fé na missão, generais, né? Missão dada é missão cumprida. A missão ela é difícil, tá? Mas não é possível. Então, missão dada é missão cumprida. Bora cumprir a missão e chegar no primeiro milhão. Valeu, até mais, uma boa noite, tchau, tchau.